Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, tanto a primeira leitura quanto ao Evangelho, o Senhor fala diretamente conosco. De certa forma, primeiramente, na primeira leitura, aos que têm o dom do governo, aqueles que estão à frente, seja de um país, seja de uma cidade, de um estado, seja à frente de uma comunidade. E o Senhor nos alerta que sem a confiança em Deus e sem a obediência aos seus preceitos, nós que estamos à frente corremos o risco de tomarmos decisões humanas ou influenciados pelo mundanismo e pelas ideologias, tomarmos decisão segundo a vontade do inimigo de Deus. Por que eu digo isso? Vejamos, né? Na primeira leitura, Davi, antes de dar ao filho Salomão orientações sobre como combater e tratar os inimigos de Israel, ele recomenda a obediência fiel aos preceitos da lei, condição única para governar com justiça. Aquele que observa os mandamentos de Deus, aqueles que buscam cumprir as leis e os mandamentos do Senhor, que conhece a doutrina da igreja, a doutrina social, ou seja, não só a doutrina social, né, mas toda a doutrina da igreja, esta pessoa terá condição para governar com justiça e paz. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a maioria dos governantes mundiais, onde às vezes as autoridades que estão à frente das nossas comunidades se organizam como que se Deus não existisse. Infelizmente, é fato, é realidade. Porque quando se cria a ilusão de que Deus está morto, se abre portas para o mal agir na vida das pessoas. Porque muitos tentam excluir a Deus da face da terra?
por pura ilusão de alívio de consciência. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a injustiça prevalece. Infelizmente, nós vivemos em tempos onde a corrupção prevalece. Não estou dizendo somente em relação a situações governamentais, mas corrupções no dia a dia, nos jeitinhos, nas trapaças e assim por diante. Infelizmente, esta é a realidade de muitos, não é? Por aí, sejam diante da realidade partidária política, seja dentro da realidade da igreja, seja dentro da realidade de muitas famílias. Mas a liturgia da palavra de hoje vem nos alertar que nós, católicos, batizados, e que buscamos a fidelidade ao Evangelho e à doutrina da igreja, precisamos, de fato, buscar a santidade de vida, para que nós possamos fazer eco da advertência de Davi a Salomão. Nós, católicos, precisamos entender de fato a nossa fé e buscarmos a confiança em Deus, através de uma vida de oração, através de uma intimidade com Deus, para que nós possamos de fato fazermos, ou seja, sermos ecos da palavra de Deus em meio à atualidade, em meio às realidades onde nós vivemos. Assim como nós também somos chamados a colocarmos em prática estes ensinamentos de Davi ao seu filho. Mas, meus amados irmãos e irmãs, infelizmente hoje, nós vivemos em um mundo de abundâncias e facilidades, e onde tudo se torna possível, né? Diante da era imediatista, diante da realidade da ditadura, do relativismo, diante das realidades de ideologias e mentiras, muitos fiéis se esquecem daquilo que é essencial para a sua salvação. A pressão das redes sociais, dos meios de comunicação, também pode nos levar a orientar a nossa vida pelos modismos do momento, pelas músicas profanas, que não têm conteúdo, pelas realidades de redes sociais, onde os jovens vivem uma imbecilização, mas graças a Deus tem suscitado muitos jovens para levar de fato a fé, mas diante destas realidades, destes modismos passageiros, estilos de roupa, músicas, filmes, seriados, ideologias, sejam políticas ou ideologias que deformam o ser humano, as pessoas vão se deixando guiar por estas sondagens televisivas e também por estas sondagens nas redes sociais.
E desta forma, muitos vão deixando de lado os verdadeiros valores, os valores naturais e morais. E bem diferentes são os parâmetros propostos pela leitura de hoje. Nós precisamos abandonarmos aquilo que não é essencial para a missão, para a evangelização e para a nossa salvação. Jesus no Evangelho manda os discípulos abandonarem as coisas que nos parecem indispensáveis nas suas viagens missionárias. Não hão de levar nem pão, nem 2 túnicas, nem dinheiro. Podem ir calçados, né? Podem ir calçados com sandálias. É verdade que precisamos da alimentação e de tantas outras coisas para sobrevivermos. É verdade que a saúde, a família, o trabalho são importantes, mas nada disso pode sobrepor a Deus. Nada disso pode sobrepor ao reino e à missão que nele nos é confiada. Nada disso é condição indispensável para ser discípulo do Senhor ou para o servir. Em vez de nos desculparmos, né, com as nossas necessidades, porque nós vamos colocando, né, necessidades e assim vamos buscando favores, e assim nós vamos buscando a fama, assim nós vamos, mas eu tenho direito, e assim nós vamos desculpando, colocando os bens materiais acima do reino de Deus, acima dos valores que podem nos levar à salvação. É preciso deixar de lado tudo aquilo que nos afasta da oração, porque sem vida de oração não há santidade, sem vida de oração não há salvação. Por isso nós somos chamados primeiramente a praticarmos os mandamentos do Senhor, para vivermos bem a nossa missão, o nosso apostolado, como batizados e missionários. O valor do homem não está em ter muito. Porque muitas vezes nós vemos uma divisão de classes dentro da vida religiosa, onde vão se criando castas, onde vão se criando realidades de divisão social e econômica, até mesmo dentro das comunidades religiosas. Por quê? Porque esquecemos daquilo que é essencial para a nossa salvação. Quando se coloca como essencial o ter e o poder, se passa por cima de tudo e de todos. Assim como nós vemos diante de realidades espalhadas pelo mundo afora. O ensinamento de Jesus torna-se eficaz quando é testemunhado na vida. Quando dentro de uma comunidade existem diferenças sociais, quando começa-se a haver castas, na busca por uma casa melhor, por um carro melhor, se começa a ter mansões
e carros acima daquilo que é o essencial e necessário, e isso causa escândalo. Por isso os ensinamentos de Jesus tornam-se eficazes quando é testemunhado com a vida. Quando um cristão, um batizado, um missionário, um consagrado, com a sua existência, que se torna cada vez mais pessoa humana, prescindindo de tantos bens que os homens consideram indispensáveis. E se esses cristãos forem também religiosos e missionários, repito, o absoluto de Deus, o desapego dos bens e a confiança na providência divina não só devem ser realidades, mas também aparecer como tais aos olhos dos outros. É triste muitas vezes constatar as castas e as realidades de divisão socioeconômica, muitas vezes dentro da vida religiosa. E com isso o missionário se torna um contratestemunho da sua vivência, causando escândalo e estragando todos que estão à sua volta, porque por causa do fato do contratestemunho, atrapalha-se a evangelização e a ação de Deus na vida de muitas pessoas. Por isso busquemos o exemplo de São Brás e de tantos outros santos que nos ensinam a verdadeira fidelidade a Deus. E sejamos obedientes aos mandamentos do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.